Não adianta querer passar panos quentes, velho. A situação é essa. O Estado do Amapá, os servidores do Estado do Amapá vão arcar com mais esse pepino, meu amigo. É o que diz o jornal Folha de São Paulo. Essa matéria é aí que está sendo publicada pela gente. Está na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. E está dizendo especificamente quem é que vai pagar a conta. É você, servidor público do Estado do Amapá, que permitiu que um conselho, dirigido pelo diretor-presidente da Amprev, com a Jocildo Leme. anuência do governador, exatamente, investissem 400 milhões de reais em um banco falido, né? E aí a matéria diz que isso aí é dito pela Folha de São Paulo. O Ministério da Previdência concluiu que prejuízo de fundos que investiram em letras financeiras do Master, nosso caso, que investimos 400 milhões de reais, Rio de Janeiro, que investiu 980 milhões de reais, será bancado pelos cofres públicos locais do Estado. Olha que coisa mais absurda, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Estado do Amapá. Nós investimos lá, alguém tem que ser responsabilizado, mas é costume dessa justiça não cobrar desses governantes irresponsáveis investimentos que são considerados duvidosos e que certamente não vão voltar para cá. Aquilo que havia de aplicação, eu também li hoje nos jornais, abrindo as redes sociais, aquilo que havia de aplicação do Banco Master nos Estados Unidos já foi bloqueado ontem pela Justiça da Flórida, a Justiça Federal Americana. Então, se havia alguma coisa do Master lá, eles já bloquearam. Sabe o que vai acontecer com esses 400 milhões? Você vai pagar. Você vai tirar do seu bolso, da sua contribuição. Que nem aconteceu com o Correio, quando no primeiro governo, no segundo governo do PT, eles faliram o Correio, está falido de novo. Quem está pagando esse débito são os funcionários do Correio. Embora o Correio esteja falido de novo por má gestão. Então, é preciso que haja essa CPI. A gente está cobrando a CPI e cobrando dos deputados e senadores do Amapá que se pronunciem. Por que é que eles não votaram para a instalação da CPI? Eu acho que tem alguma coisa grave envolvendo essa situação toda. Eu falei em propina, mas quem tem que investigar isso é a CPI. Nenhum deputado da bancada federal do Estado do Amapá, nenhum votou para a instalação da CPI. O único ali que deu o seu voto para que a CPI investigue essa bandalheira foi o senador Lucas Barreto. Todos os demais comeram a bio, como Paulo Santos diz. Estão calados. Olha, Hélio, o mais preocupante é que se estados e municípios, principalmente aqui no nosso caso, o Estado, vai ter que repor esse quantitativo, significa dizer que o servidor vai pagar duas vezes. Porque esse dinheiro que foi investido não era dinheiro do Estado, era dinheiro do servidor, dinheiro que é repassado, que é descontado da aposentadoria desse servidor e que ele vai ter que repor. Ou seja, ele vai pagar, levar o dinheiro dele e ele agora vai ter que pagar esse rombo com o dinheiro dele novamente. Quer dizer, é um absurdo o que acontece aqui no estado do Amapá. A gente tem que lembrar, Hélio, que isso não é uma situação parecida, por exemplo, quando o dinheiro do banco, dos servidores dos consignados era descontado e não era repassado aos bancos e era pago folha de pagamento, pelo menos é o que diz ali no bojo do processo, como diz o amigo Carlos Lobato, o servidor ia por nome do Serasa, o servidor ia penalizado por uma coisa que ele pagou. Teve lá um ex-governador que foi condenado, depois foi descondenado por essa prática aí, né? Todo mundo lembra lá da situação do ex-governador Valdez Costa, que hoje, inclusive, nem responde mais por isso, mas que o servidor era penalizado ali naquele momento também. O servidor já foi penalizado quando teve seu pagamento parcelado pelo hoje vice-governador, e na época era secretário de Planejamento, Pérez Júnior. Quer dizer, ao longo desses anos, tem sido muito penalizado, e principalmente porque não tem as reposições devidas. O servidor da saúde pena, é esmagado por esse governador Clécio agora, porque isso não é uma opinião minha, não, é o que eles falam todos os dias. E simplesmente agora querem novamente onerar, e só para lembrar aqui, ele vai passar para você novamente a palavra, que no final do recesso, ali no recesso do meio do ano, lá no apagar das luzes, a Assembleia Legislativa
votou um projeto de lei enviado pelo Executivo reformulando todo o conselho, toda a estrutura da Amprev, dando um CPF, porque hoje quem é presidente da Amprev, ele pode ser presidente do Conselho Deliberativo, ele pode ser presidente do Conselho de Investimento, do Conselho de tudo, quer dizer, o cara, ele é onipotente, ele resolve tudo, e é praticamente a situação do seu Jocildo, que em meio a essa bronca toda está preocupado com a porra do carnaval. Está preocupado com o que vai, como é que vai ser lá na Mangueira, né? E o governador não é diferente. Essa situação, é por isso que a gente volta para o assunto anterior, o Estado está endividado, o Estado está à bancarrota, porque nós estamos sem gestão, à deriva, Hélio. E por outro lado, parece que a gente sofre uma espécie de amnésia em ano eleitoral. A gente esquece de tudo e volta a votar nos mesmos camaradas para mantê-los aí fazendo essas bobagens todas. Há quanto tempo essa gente está no poder fazendo exatamente as mesmas besteiras? Vão presos, saem da cadeia, vão para a Papuda, saem da Papuda, fogem do Estado porque roubaram a Assembleia, estão lá na Guiana esperando por um habeas corpus. Então tudo isso acontece e a gente... acontece uma amnésia na nossa cabeça, a gente esquece disso tudo e elege os mesmos caras. Aconteceu com a questão dos consignados do governo do estado na época do Valdez, ele pagou o preço disso? Nenhum. Não saiu um tostão, não saiu um tostão da conta dele para ressarcir o servidor que teve seu nome no Serasa, como o Paulo Santos falou. No município de Macapá aconteceu a mesma coisa na gestão do Roberto Góes. Ele pegou o dinheiro dos consignados do município, pagou algumas dívidas lá que nada tinham a ver, porque era dinheiro do servidor para pagar consignado, não pagou ninguém, e daí está todo mundo com mandato. Sabe quem era o presidente da Macapá Prev na época, Hélio? Era o Jocildo, pô. Era o Jocildo. Ele está quase para receber aquela plaquinha do serviço público, né? De patrimônio, é um patrimônio do serviço público, seu Jocildo, porque há quanto tempo ele vem se mantendo no poder aí? Indicado por quem? Fazendo bobagem, investindo um dinheiro em um banco falido, sob todas as advertências que foram feitas, inclusive por nós aqui. Nós fomos os primeiros a levantar essa questão do Banco Master, quando nós soubemos que tinha 400 milhões de reais na jogada. Então, tudo isso aí é para a gente pensar nesse ano eleitoral, para mudar a nossa história. Agora, a gente só pode mudar tudo isso se a gente tiver essa consciência política de votar direito. Senão, a gente vai continuar elegendo essa mesma curriola que está aí.